vez no nosso tributo ao nosso querido pastor Daxson. E hoje fazemos isso desde aqui do Memorial Daxson Lira, onde nós vamos compartilhar algumas leituras que temos, por exemplo, nos únicos exemplares onde se encontra registros dos manuscritos dele. Neste primeiro, que tem como título Reflexões do Eterno Aprendiz, pastor Daxson Lira. Na primeira contratapa você tem a foto, o registro dele, reverendo pastor Daxson Lira, sou um eterno aprendiz. Era uma frase característica dele, que falava dessa consciência de si mesmo, de saber que muitas coisas ele não sabia, mesmo que ele tivesse aprendido muito, né? Então, comentários sobre o livro de Provérbios, é o primeiro que aparece no primeiro capítulo, diz Provérbios ontem e hoje. Vamos pelos dias que se seguem, explorar um pouco o valor prático do livro de Provérbios e tentar resgatar algumas aplicações para o nosso dia a dia. As palavras do pastor Daxson. Atentai, jovens postulantes, à arte de Hermes, porque cada abordagem trará inúmeras vias para a concepção de boas mensagens. Não vamos de verso em verso, porque se estenderia por muito tempo, embora seja fascinante a obra aludida apenas alguns aqui e acolá em cada capítulo. No capítulo 1, verso 8, encontramos: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes as instruções da tua mãe. Em dia como os que vivemos, onde os filhos convivem bem pouco com os pais, a sociedade sofre com essa lacuna. Transferir a responsabilidade da criação dos filhos para a escola ou a babá é uma péssima decisão, que vai custar caro para toda a família, que além de perder o elo tão fundamental para a construção moral, afetiva e psíquica do ser humano em formação, vai permitir que valores não ligados ao histórico familiar sejam plantados na subjetividade da criança ou adolescente. Não costumamos ouvir filhos dizendo referência a pai e mãe, e isso é preocupante, porque toda a estrutura básica da formação do psiquismo deve ser lançada pelos pais. Creio que quando Deus permite que nasçamos em determinada família, é porque aquele deveria ser um lugar de nosso crescimento. O ambiente onde seríamos treinados e disciplinados de acordo com nossa necessidade, a fim de que estejamos habilitados para o cumprimento de nossa missão neste mundo. Paulo, quando escreve a Timóteo, refere-se à boa impressão de que aquele jovem discípulo possuía uma fé sem fingimento, e que tal fé era da mesma qualidade daquela que foi encontrada em sua avó e mãe. Veja 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Sou grato a Deus quando me lembro que, ao começar minha carreira como estudante, já entrei na chamada primeira série porque minha mãe, Marinha, já havia me ensinado a escrever e ler em casa. Sou igualmente para sempre grato ao meu pai Chico Lira pelo estilo aforismático de falar, pelas lições de vida que costumava nos segregar no dia a dia e que guardo como joias de valor inestimável no baú de minhas recordações, mas que me servem de constante reflexão diante das situações que a vida me apronta. Toda essa dessegregação social tem sua explicação neste princípio. Não existe em nossa cultura a valorização da tradição cultural dos antepassados. O cultivo de lembranças daquelas ideias salutares que fez de nossos avós campeões em face da hostilidade da natureza e dificuldades daqueles dias. Esse é o primeiro trecho dessa reflexão que está em cima ou baseada em Provérbios, no livro de Provérbios.
Olha que interessante quando no versículo 8 diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. E hoje nós vemos tão clara a estratégia do inferno de destruir este princípio nas nossas vidas, atacando a família da forma que ele tem atacado por todos os ângulos e de todas as formas possíveis, para destruir a nossa base psíquica, emocional, espiritual também, como nos compartilha o nosso querido pastor fundador nas suas reflexões. Esse descaso para com a história da sua família, seu clã, deixa as pessoas sem raízes, como solos que não foram aproveitados e semeados no devido tempo. Não admira que sejam presas fáceis para os antivalores pregados na mídia. Todo esse cenário foi preparado pelo inimigo para que justamente ele pudesse triunfar na manipulação das nossas vidas, devido a que esta geração não tem essa base firme que a família no todo ela transfere. Minha avó, disse o pastor Isabel, mãe de minha mãe, era fazendeira e ao final de um dia cansativo dizia: vamos logo terminar isso para a gente sentar no terraço e ver a lua que está cheia. Olha que coisa linda! Daí os filhos e netos, quando viam a lua cheia, costumavam dizer: olha a lua da vovó! Que maravilha! Não sei quantos na família ainda fazem isso, mas eu ensinei para os meus filhos a, quando vê a lua cheia, lembrar da lua da vovó. E assim é como a gente costumava passar de geração em geração certas coisas que traziam tradições na família ou que nos construíam um elo com nossos antepassados, que passávamos para os nossos filhos, que podíamos estar trazendo como identidade no nosso meio, né? Outra coisa que o inimigo tem bombardeado de todas as formas é a identidade do ser humano, a identidade da família, a identidade que nós recebemos em Cristo principalmente. Diz assim então nos versos seguintes, no capítulo 1, vamos ver o que não é novidade na vida dos jovens de hoje e já era um problema no passado. Pessoas de má índole e deformadas em sua formação vão convidar o rapaz ou moça para a prática de delitos, inclusive coisas bem pesadas como derramar sangue inocente. Os versos são de atualidade impressionante, inclusive para quem pensa ou entende ou acha que a Bíblia está fora, fora de tempo, desatualizada, como alguns declaram. A salvação não me parece que esteja na mão do policial a empunhar o cacetete, nem mesmo do dedicado professor que segura o giz, agora pincel, nem do psiquiatra que prescreve drogas. Ela precisa ser encontrada a partir daquela mão que embala o berço. Uma educação familiar para a vida, sadia e ministrada com sabedoria, de modo informal pelos pais, no convívio em casa, me parece ser a única solução para costurar esse esgarçado tecido social e, quem sabe, colocar um freio nessa marcha insana de criminalidade que destrói a juventude. O capítulo termina com a advertência: os nécios são mortos por seu desvio, os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Darkson Lira, postado no dia 10 de maio de 2010 no seu blog. Esse e muitas mais reflexões que nós temos dos grandes escritos, cheios de sabedoria, do nosso querido pastor e fundador Darkson Lira. Mas nós vamos agora ouvir uma pequena mensagem, algumas palavras que o nosso pastor compartilhou com a igreja. Ficou uma dúvida. Satanás pensou na minha festa: ganhei ou perdi? Ganhei ou perdi?
Porque eu vou dizer uma coisa: sempre que há uma eleição, eles dão as previsões. Depois das previsões vem a apuração. E da apuração, naquela apuração se diz: fulano de tal e tal ganhou a eleição. Mas todo mundo espera os dados oficiais do tribunal. Então algum ministro, algum juiz do tribunal vai oficialmente dar os dados oficiais. Aí se diz: bom, oficiosamente fulano já ganhou, mas oficialmente ainda não se pronunciou Sua Excelência, o meritíssimo juiz do Supremo Tribunal. E depois ainda vai haver o negócio da diplomação e da posse. É por isso que algumas pessoas não entendem o que aconteceu com tudo isso e ainda está rolando tanta coisa no universo. Se Jesus já venceu, se a igreja é vencedora, se Jesus já é o campeão, e por que as coisas estão acontecendo aí do jeito que estão? Deixa eu voltar com vocês ao primeiro tópico que eu usei. Pastor, o senhor falou que Cristo venceu. Paulo disse que Cristo venceu. Mas até agora o que o senhor falou aí é de um homem passando sede, de um homem ferido, de um homem destruído, de um homem abandonado pelos seus discípulos, gente que ele investiu a vida inteira. Então que vitória foi essa? Então eu ouso lhe dizer, e no final dessa mensagem, você vai ver onde é que nós vamos chegar. Eu ouso lhe dizer que ele venceu sim. Ele venceu o ódio com o seu amor. Ele venceu o pecado com a sua santidade. Ele venceu o inferno com a sua autoridade. Ele venceu o diabo com a sua majestade. Satanás ficou em dúvida. E para que ele tivesse certeza, o diabo disse assim: fecha a urna e não abra mais. Aí jogaram ele dentro do túmulo, puseram uma pedra de 1,5 toneladas. Eu estive pregando ali no pé daquele túmulo. Está tudo lá. Só não está o morador. Então, põe a pedra, põe o selo de Roma, porque quem violar esse selo é um pecado mortal, é uma quebra de lei imperdoável, é pena de morte, é crime capital. Põe o selo de Roma, para ter certeza, coloca um bocado de soldado na porta da sepultura, porque ele falou, tem um negócio com a ressurreição, e nós temos que ter certeza que ele está mortinho e que ele vai ficar mortinho. Que aí a humanidade é nossa, que aí não tem esperança, que aí acabou todo o projeto. E o inferno ficou naquela, e aí ganhou ou perdeu, mas o céu sabia. O céu sabia que o campeão da igreja venceu. Então vou lhe dizer uma coisa, crente. Há muita coisa que Deus já decretou em relação à sua vida, e você só precisa aguardar o resultado oficial. Há muita coisa, que eu vou dizer uma coisa, já está ganho. Diz a Bíblia que vamos ser eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Acabou. Todas as pesquisas do céu, até as pesquisas do inferno, estão decretando, dizendo lá, todas as pesquisas de Satanás já está dizendo que você venceu. Está todo mundo duvidoso, mas sabe por quê? Que tem que aguardar a apuração. E aí passa um dia de apuração, 2 dias de apuração, agora foi sério, 3 dias de apuração, não sei quem venceu, quem não venceu. No terceiro dia só tem um jeito, eu matei a urna. E aí, meu filho, quando destrava aquela pedra ali, rapaz, vem varão de guerra do céu, olha isso, os guardas, olha a pedra. Aí eu imagino um anjo forte gritando: Yeshua, filho de Deus, o teu pai te chama, o céu te espera, a igreja te aguarda para te glorificar, filho do Deus vivo. Sai dessa sepultura.
ganha a batalha, tem direito ao despojo. Jesus tomou 2 despojos inimigos. Primeiro, armas. Na autoridade da cruz, as armas de Satã são reduzidas ao pó. Aleluia. Não tem mais arma no inferno que tenha jeito contra crente. Pode bater, tá aqui, ó. Isso aqui era o rei dos macumbeiros do estado do Ceará. Fica aí de pé. Este era o rei dos macumbeiros do estado do Nordeste, conhecido em todo canto. Esse era o homem que entrava lá. Como é que chama aquele troço lá? Você entrava lá para falar com o bicho. Só do que entrava lá. O Peregi. Ele entrava lá para falar com o bichão. E o bichão descia lá para falar com ele. Né? E ele andava em cima de brasa acesa, ele queimava os pés. E ele andava em cima de vidro quebrado. E ele ia de madrugada e agarrava os calos lá e quebrava o pescoço do dente para beber sangue. Era esse homem ali. Aí o campeão da igreja chegou. Aí não tem macumba, não tem despacho, não tem mandinga, aí não tem vela, não tem galinha, não tem bode, aí não tem negócio para ele. O campeão da igreja chega. É por isso que eu te digo, crente, fica na sombra do impotente, fica debaixo do sangue de Jesus, porque contra Jacó não falha encantamento, nem adivinhação contra Israel. Podem bater macumba até inchar as mãos, podem acender vela para iluminar o Rio de Janeiro, pode matar galinha para fazer uma granja, mas não adianta, pode ter inveja, pode caluniar, pode perseguir, pode bater, mas o sangue de Jesus é mais alto e clamou na igreja. Dá lugar ao braço, deixa Jeová trovejar. Vem cá, Balaão. Sim, senhor. Rei Balaque, o que Vossa Majestade deseja? Eu quero uma macumba forte. Eu quero um negócio mesmo de volta no meio, de satanismo mesmo. Pra quê? Contra Jacó. Eu quero ser igual uma praga em cima de Israel para acabar com eles, destroçando. Balaão é comigo mesmo. Balaão, você sabe que eu sou maior. Onde é que está esse povo? Aí Balaão subiu no monte para jogar a praga. Quando Balaão chegou lá, olhou, estava todo o povo de Israel acampado, as tribos, com as suas ordens, com as suas flâmulas. Estava ali até a flâmula do leão de Judá. Até a flâmula do leão de Judá estava lá, tremulando o vento. Aí Balaão olhou lá de cima, todo Israel lá acampado, as ovelhas. E lá de cima de Balaão diz assim, olha para baixo e diz, e aí, Satanás, eu amaldiçoo eles. Aí o diabo joga uma praga desse para acabar tudo. Aí de repente Balaão, um negócio no céu assim. Aí lá de cima, Balaão, abençoe. Aí eu me seguinte, ele foi para amaldiçoar, não, mas eu estou lhe mandando você vai abençoar. Gente, eu vou dizer uma coisa, perseguição, quando você sabe vencer, faz abençoar a tua vida. Essa luta aí vai abençoar a tua vida. Você vai sair mais crente, mais fiel, vai consertar seus caminhos. Oh, louvado seja Deus, abençoe. Eu vou dizer uma coisa, crente. Em mais um espaço do nosso memorial Darkson Lira, aqui no último mural, onde nós encontramos todas as publicações que ele realizou, Mais que Vencedores, Desistir nem pense nisso, Princípios de restauração para a cura da alma. Aqui, esboços um ao lado do outro, Darkson Lira versus Hipnoses, 31 gotas de sabedoria, sonhos, acredite nele. E nessa ocasião nós vamos continuar o nosso tributo na vida ministerial do nosso pastor aqui no livro da biografia, escrito pela nossa querida pastora presidente Darcy Lira Andrade. E na página 80
fala da sua conversão e nós compartilhamos essas curiosidades que talvez você não conhecia. Vizinho, a casa situada na rua Nelson Machado, no bairro Parquelândia, na cidade de Fortaleza, onde Darkson habitou com seus pais, morava um casal de seus três filhos. Eram protestantes, atualmente chamados evangélicos. E Darkson considerava o casal, irmão Ageu e irmão Deucimar, conhecida como irmã Deucinha, como seus pais na fé. Eram pessoas pacatas, educadas, e estabeleceu-se uma boa amizade entre ele e aquela família. E conversavam muito sobre Jesus Cristo. Os vizinhos sempre o convidaram para visitar a Igreja Assembleia de Deus, onde congregavam. Certo dia ele aceitou o convite e ficou impactado com a forma dos crentes cultuarem a Deus. Foi a partir daí que seus questionamentos espirituais se intensificaram. E por algum tempo ficou dividido entre o catolicismo e o protestantismo, intercalando idas a missas e a cultos. No segundo semestre de 1977, aos 16 anos, ele se decidiu e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, descendo as águas batismais por imersão no dia 1º de janeiro de 1980, aos 18 anos. Sua conversão foi motivo de muita revolta familiar, pois todos eram tradicionalmente católicos e achavam que Darkson tinha sido vítima de lavagem cerebral, para abandonar a fé que a família professava há gerações. A forma como ele se doou para o Evangelho também lhe rendeu muitas críticas dos irmãos, que não conseguiam aceitar que um jovem simpático e inteligente pudesse renunciar, por exemplo, aos prazeres da adolescência, tertúlias, festinhas e reuniões de amigos e parentes para dedicar-se totalmente à lei dos crentes. A pressão aumentou quando ele, aos 19 anos, comunicou à família que ia parar seus estudos no segundo ano do ensino médio e que seu mais profundo desejo era pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Uma verdadeira bomba explodiu no seio da família. Mas apesar de toda a pressão, Darkson não retrocedeu e nem entrou em contenda com ninguém. Todos os seus irmãos e a sua mãe se converteram pouco tempo depois. O seu pai, o Sr. Lira, não se decidiu expressamente, mas ouvia com atenção as explicações de Darkson sobre o plano de salvação por meio da graça e da misericórdia de Jesus Cristo, e sobre a sua volta à terra com poder e glória. Seu amor a Jesus e a autoridade na palavra eram visíveis, e muitos jovens e adultos foram evangelizados por ele na Praça do Ferreira, na Praça José de Alencar e na Praça Castro Carreira, mais conhecida como Praça da Estação, locais com muito fluxo de gente no centro de Fortaleza. Não raras vezes ele convencia jovens recém-convertidos para o acompanhar e assistir aos cultos dirigidos pela mocidade, pois nesses dias ele estrategicamente escolhia evangelizar em locais próximos à igreja e aos horários dos cultos. Todavia, Darkson não escolhia tempo, hora nem local para evangelizar. Inverno, verão, dia, noite, ônibus, hospitais, meu Deus, centros de recuperação de drogados, praças, ruas, favelas, em qualquer espaço, Deus o usava com unção e poder. E a palavra não voltava vazia. Parecia não caber tanta autoridade e unção de Deus naquela compleição frágil e franzinha. Por 2 anos, ele congregou e dedicou-se ao serviço de Deus nas igrejas Assembleias de Deus e Igreja Evangélica da Fé. Entretanto, por ter uma visão mais ampla do reino de Deus, sentia-se engessado pelas regras e liturgias e decidiu iniciar um trabalho independente, conversando clara e abertamente com seu pastor e saindo abençoado. Não levou ninguém da igreja para iniciar o trabalho com ele. Ele tinha 21 anos e era solteiro quando fundou a Vale de Bênção em
em 25 de setembro de 1982. Com a ajuda de mais jovens pragmáticos, através de suas prédicas, estimulava os ouvintes a raciocinar e questionar e conferir a palavra ministrada. Preocupava-se com a falta de visão prática da vida da maioria dos fiéis, alertando-lhes sobre a importância de uma vida cristã equilibrada, responsável e participativa. Em certo artigo no blog Daxon Lira Blogspot, ele escreveu o que sempre ensinou em suas mensagens. Não podemos viver em sociedade como um mero ajuntamento ocasional, sem consciência de nosso papel, justamente porque o exercício de nossa cidadania precisa ser exercício na perspectiva de que somos corresponsáveis pelo bem-estar de toda a sociedade. É aqui que precisamos nos reforçar para que cada um compreenda sua relevância, a imperiosa necessidade de participação em todos os processos que envolvem a coletividade. Seu apurado ouvido para a música e selo para fazer o melhor para Deus despertavam sua impaciência quando os músicos desafinavam os instrumentos musicais ou saíam do ritmo. Era frequente ele pegar o violão ou a guitarra para dar dicas aos instrumentistas ou mesmo para acompanhar o louvor. Se achasse que não estava muito bom, ele sempre dizia que para Deus tinha que ser o melhor. E não é mesmo? Tinha que se buscar excelência. Ao ser perguntado por que nunca compôs, apesar de gostar e ter um ouvido tão bom para a música, além de já ter gravado 2 CDs de louvor, ele respondeu que tinha vontade e até tinha tentado, mas Deus não lhe dera esse dom.